Bíblia de Jesus está mais viva do que nunca. Siga o canal e dê like para atingirmos mais pessoas com a palavra. Sabe, existem algumas histórias que parecem que não envelhecem, né? Elas atravessam milênios. E não é só por serem antigas, é porque elas carregam lições da história que conversam com a gente até hoje. E hoje vamos mergulhar em uma dessas narrativas, a parábola do filho pródigo. Uma história atemporal sobre a natureza humana, sobre arrependimento e, claro, sobre redenção. E a grande pergunta que fica é essa, né? O que uma história de 2000 anos atrás pode de fato nos ensinar sobre o perdão, que é uma das coisas mais complexas que existem? É isso que a gente vai descobrir juntos, olhando para cada detalhe dessa narrativa. Bom, para a gente entender de verdade o poder dessa parábola, primeiro a gente precisa entender o cenário. Ela não foi contada do nada, sabe? Foi uma resposta bem direta que Jesus deu para os seus maiores críticos na época, os líderes religiosos. E dá para sentir a tensão no ar. De um lado, você tinha um pessoal que era meio que marginalizado pela sociedade, cobradores de impostos, os chamados pecadores, todos eles chegando perto para ouvir. E do outro lado, estavam lá os fariseus, os mestres da lei, sabe? Olhando de canto, cochichando, desaprovando. A acusação deles era: esse homem aí recebe pecadores e até come com eles. A parábola, então, vem como uma resposta direta para esse burburinho. E é aí que a história começa de verdade. Com um ato de rebeldia que na época era chocante. E com uma jornada que parecia prometer liberdade, mas que no fim das contas ia levar para um caminho bem diferente. Pensem só no impacto dessa frase: chegar para o pai e pedir a herança, com ele ainda vivo. Era a mesma coisa que dizer: pai, para mim, o senhor já está morto. Era o desrespeito máximo. E mesmo assim, com o coração partido, o que o pai faz? Ele atende ao pedido. Ele deixa o filho seguir o próprio caminho, mesmo sabendo que seria um erro. Então, com o dinheiro todo no bolso, o filho mais novo vai embora. E ele não vai para a cidade vizinha, não. Ele vai para uma terra distante. A ideia era cortar todos os laços, sabe? Ele estava convencido de que a vida de verdade, a felicidade, a liberdade, tudo isso estava bem longe de casa. Só que aquela liberdade que ele tanto procurava, bom, ela logo se transformou em outra coisa. Essa busca por si mesmo acabou levando ele, na verdade, para o fundo do poço. A história conta que ele torrou tudo numa vida, digamos, imprudente. Dá pra imaginar, né? Festas, jogos, amigos que só apareciam enquanto o dinheiro estava ali. Ele não estava só gastando a herança dele. Ele estava literalmente queimando o próprio futuro. E o contraste entre a vida de antes e a de agora não podia ser mais gritante. Na casa do pai, tinha fartura, tinha segurança, um senso de pertencimento, de dignidade. Agora, na terra distante, uma fome terrível atinge o lugar. Os amigos somem e ele se vê completamente sozinho, sem nada. A realidade bateu forte. E aqui a gente chega no fundo do abismo mesmo. Para um jovem judeu daquela época, cuidar de porcos, que eram animais considerados impuros, já era o cúmulo da humilhação. Mas sentir tanta fome a ponto de querer comer a lavagem que os porcos comiam, nossa, isso é o retrato do desespero total. Mas é exatamente aí, nesse momento de humilhação completa, que alguma coisa vira. No meio da lama, da sujeira, vem um estalo, um momento de clareza que dá início à longa e difícil jornada de volta para casa. E é quando ele cai em si, a lembrança da casa do pai, onde até os empregados eram bem tratados, se torna a única luz, a única esperança. E a decisão é tomada. Ele vai voltar, sem nenhuma esperança de ser recebido como filho, mas quem sabe, com sorte, como um servo. E durante essa viagem de volta, todo esfarrapado, faminto, ele fica ali, ensaiando o que vai dizer. Um discurso de arrependimento, pronto para admitir que não merecia mais ser chamado de filho. Ele não esperava perdão, só uma chance de sobreviver. Mas a reação do pai, ela quebra todas as expectativas possíveis. Ele não fica esperando. Ele vê o filho de longe, o que quer dizer que ele estava vigiando a estrada, ele estava esperando, e ele corre. Imagina a cena, um ancião, um patriarca respeitável, correndo. Culturalmente isso era chocante, mas ele não se importa. A compaixão toma conta e ele simplesmente interrompe aquele discurso todo ensaiado do filho com um abraço e um beijo. É nesse ponto que o foco da história muda completamente. Deixa de ser sobre o erro do filho e passa a ser inteiramente sobre a graça. Uma graça radical e inexplicável do pai. Essa frase do pai é o coração de toda a história.
Ele não diz, meu filho errou e se arrependeu, nada disso. Ele diz, ele estava morto e agora está vivo. A restauração é completa, total. A festa não é para comemorar o bom comportamento, é para comemorar o retorno. Simplesmente o retorno. Então, qual é a grande lição que fica pra gente? Que o verdadeiro herói dessa parábola não é o filho que se arrepende, mas sim o pai que perdoa. A história não é sobre o tamanho do nosso erro, mas sobre uma graça que nos espera. Uma graça que não fica sentada esperando, ela corre ao nosso encontro. Ela prova que o valor de alguém não está no que a pessoa faz ou deixa de fazer, mas em quem ela é. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. A história sugere que o caminho de volta está sempre aberto e que um abraço de aceitação está sempre ali, na estrada, esperando. A pergunta que fica então é universal e serve para qualquer um. Se esse abraço está sempre lá, esperando, o que às vezes impede uma pessoa de dar o primeiro passo? A Bíblia de Jesus está mais viva do que nunca. Siga o canal e dê like para atingirmos mais pessoas com a palavra.